Amados, nós temos na Bíblia Sagrada a direção para as nossas vidas. Nós temos na Bíblia Sagrada o pão da vida. A palavra de Deus é alimento. Nós temos na Bíblia Sagrada a luz para o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e... Quem já leu a Bíblia? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada e luz. Luz baixa, luz alta. Aqui está escrito a palavra de um profeta que disse uma oração: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A defesa contra o pecado é ter a palavra de Deus no coração. Então, esta semana nós estamos estudando a Bíblia de uma forma mais detalhada um pouco. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo e recebessem alimento, e guardassem no seu coração este fato que foi comentado aqui agora pelo bispo Cláudio Honor, sobre a guerra lá na Europa, está profetizado aqui na Bíblia. Haveria tempo em que haveria guerras, rumores de guerras. Mas isso sempre teve. O problema é que haveria um tempo em que tudo isso ia acontecer de uma vez. Então, se você prestar atenção nas notícias do mundo todo, estão estourando vulcões para todo lado. Sempre teve vulcões, mas está estourando vulcões para todo lado. Tem mais de 100 vulcões jogando fogo para cima hoje. Guerras, sempre teve guerras, mas esses dias a Síria estava em guerra. Lá na África tem vários países em guerra. Agora estoura essa guerra, que é muito perigosa, lá entre a Rússia, entre a Ucrânia, que pode contaminar toda a Europa. A Bíblia fala sobre o amor de muitos esfriando. Você já viu uma época onde o povo tivesse menos amor do que hoje? Você foi criado vendo os vizinhos ajudar uns aos outros, no tempo do seu pai, no tempo do seu avô. Quando matavam uma vaca na fazenda, mandava os meninos correr, avisar os vizinhos tudo para vir buscar um pedaço. Ou então mandava um pedaço. Quando matava um porco, mandava um pedaço para cada parente, para cada vizinho. Não era assim? Quando fazia doce, aquelas paneladas, aquelas tachadas de doce, mandava para cada um. Hoje já não acontece isso mais. Quando uma pessoa se acidentava, quando um doente caía na rua, um ataque do coração, ou 2 carros batiam, uma bicicleta, alguém machucava, ficava caído lá no chão, todo mundo corria para acudir, e vinha o vizinho trazendo uma água, e saía outro correndo para avisar a família. E agora as pessoas passam e ficam olhando, e a pessoa está lá deitada no chão. Não, o corpo de bombeiros vai cuidar. A ambulância vai chegar. E a pessoa lá, às vezes, no sol, queimando as costas no asfalto quente, ninguém para trazer nenhum papelão para pôr debaixo. Então, nós vemos uma época em que tudo está acontecendo de uma vez. Guerras, rumores de guerras, terremotos. Essa semana passada teve terremotos aqui na América do Sul, forte. Tem esse ano acontecido terremotos em vários lugares. Guerras, rumores de guerras, terremotos, fome. Muitos lugares passando fome. Aqui mesmo na nossa terra, o Brasil, o governo tem que dar dinheiro para o povo comer. Por tantos anos você viu seus bisavós, seus avós providenciar sua própria farinha, batia lá no pilão e farinha, batia lá no pilão e fazia. Providenciar seu próprio queijo, providenciar seu próprio doce, colher e plantar e colher seu próprio arroz.
Agora não, o povo vai lá na Caixa Econômica retirar uma ajuda do governo, senão não come. E o que é pior é que muitos vão lá pegar o dinheiro e vai direto para o boteco. E a família fica sem comer em casa. Então nós estamos vendo essas coisas acontecerem. Guerras, rumores de guerras, terremotos, o amor se esfriando de quase todos. E tudo isso de uma vez só, assim. Porque isso sempre teve no mundo, mas agora é de uma vez só. Aí Jesus diz, ainda não é o fim, mas é o princípio das dores. O princípio das dores é uma palavra que as mulheres entendem. Quando uma mulher está grávida, chega um dia que começa a dar dores. Aí vem fraquinha, depois vem mais rápido, mais forte, vai. Às vezes corre para o médico fala, não, pode voltar para casa, porque é só o princípio, tem que aguardar. Mas uma mulher sabe que aquelas dores são um sinal de que vai acontecer o nascimento. Assim nós estamos tendo um sinal de que vai acontecer um nascimento. A terra é redonda, é igual a barriga da mulher grávida, redonda. A terra vai parir um povo. Vai acontecer um arrebatamento aqui na terra. Vai acontecer uma ressurreição de mortos aqui na terra. A Sagrada Escritura diz, naquele dia, as sepulturas vão se abrir. A palavra de Deus diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nos ares. E habitaremos para sempre com o Senhor. E em Apocalipse descreve como é que vai ser lá, para onde nós vamos. Lá diz, ali não haverá mais pranto, ali não haverá mais dor, a morte não existe mais. Essas coisas já passaram. E o Senhor dirá, eu habitarei com eles. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. E isto é para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. E nós vamos trabalhar com Deus. Não vai ficar dormindo o dia inteiro, não. Jesus disse, meu pai trabalha até agora. Tem muita coisa para fazer. E Ele nos chamou para sermos servos de Deus, amém? Diga para quem está perto de você, Deus não precisa mais de anjo, Deus precisa de você. Deus precisa nesse momento, antes do arrebatamento, nós precisamos antes do arrebatamento ainda de anjo. Mas no meio dessa luta, ora, vence, tem hora que a gente perde, e geme, chora, e vence, e vai. O que Deus está fazendo conosco? Deus está fazendo um treinamento conosco. Treinamento para sermos fortes. Ele fez isso com Davi. Ele fez isso com Moisés. Cada servo de Deus na Bíblia, você vai ver que ele foi provado, e batalhou, e venceu, e foi aprovado, amém? Jesus disse, seja fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 1, e essa palavra, eu estou começando a pregar esses dias, mas é preciso que ela cresça no seu coração. Gênesis capítulo 1, verso 26. Lá no comecinho, lá no Êxodo, lá no Gênesis, lá no início de tudo. Gênesis capítulo 1, verso 26, o Senhor fala assim, aqui é a Trindade, está no plural. Façamos o homem à nossa imagem, nossa, plural. Tem uns heréticos aí que dizem que não tem trindade na Bíblia. Não tem a palavra trindade, mas tem a pessoa, a ação, a linguagem da trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo.
O Filho é o corpo que nasceu aqui na terra, o corpo que está agora no céu, o corpo que nós vamos ver, nós vamos poder abraçar Deus, porque Deus é um corpo agora. O Pai é o Criador de todas as coisas, o arquiteto, planejador, soberano, e ninguém pode ver Deus. O Espírito Santo é que nos dá a vida, o Espírito Santo é que move sobre a terra, sobre o universo, põe tudo em ordem. É poder, é vida, fogo. Você é um mini Deus, você é formado como um mini Deus, corpo, alma e espírito. É a cópia de Deus, tá bem? Por isso diz aqui, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Esse é o projeto de Deus. Aqui está quando Deus fez o homem. Olha que planejamento lindo. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Se você quiser pescar até hoje, o peixe está lá. Você pega peixe e come. Sobre as aves dos céus, se você quiser criar galinha, você come galinha. Se você quiser caçar pomba do bando, você come pomba. Até hoje, está aí esse domínio na sua mão. Peixes do mar, só ir lá pescar. Lançar a rede. Jesus fez isso muito. Tem uma filosofia aí de ser vegano ou de ser vegetariano. Eu não posso comer nada de carne porque matou e Deus diz não matarás. Então Jesus estava pecando quando ele pescava peixe, lançava a rede assim, vinha peixe que quase que afundava o barco. Não, Jesus não estava pecando, porque ele deu lá no início, tenha o homem domínio sobre os peixes do mar. É para isso que Deus pôs. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que andam, que deixam rastros na terra. Verso 28. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A imagem de Deus, ela aqui na terra, ela é revelada por um casal. Se não for casal, não tem a imagem de Deus completa. O homem tem a força, a mulher tem o ânimo para dar para o homem. É como se fosse o espírito. O homem dá proteção e a mulher dá carinho. O homem dá carinho, a mulher dá comida para ele. E outras coisitas mais. Então essas coisas revelam o caráter de Deus. Criou Deus, pois, o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Está aqui, o homem completo. Por isso aqui todo mundo tem vontade de casar. Quem não tem vontade de casar, quem não se casou, é uma pessoa estranha. Você vê só um solteirão, como é que ele é estranho, parece que está faltando uma perna. Solteirão não progride, não vai para frente, não ganha nada, trabalha, não aparece nada, não rompe. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, estou lendo Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse, sede férteis. Tem gente que diz que o sexo é pecado, Deus está falando aqui, não, olha, pratica o sexo. Sede férteis, multiplica. Deus abençoou. Isso aqui foi antes de pecado, antes de serpente, antes de sair do jardim. Deus os abençoou e lhes disse, sede férteis, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente,
e se acham na superfície de toda a terra. E todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Olha só que coisa tremenda, que tremendo poder Deus deu para o ser humano. Sobre as aves, sobre os peixes, sobre as plantas, sobre as árvores, as frutas. Olha, te dou poder, você vai dominar. E te dou uma mulher para te emburrar, botar fogo em você, botar pilha em você. Por isso que as mulheres têm esse dom, né? Estou brincando, mas é verdade. Capítulo 2, verso 8. Olha como é que foi o projeto de Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Com todos esses peixes, todas essas árvores, com todas essas plantas, com todos esses animais, era um jardim. Deus não colocou o homem no deserto. Deus não colocou o homem num lugar feio. Era um jardim. Tinha todo tipo de fruta, todo tipo de árvore, todo tipo de animais. Passava o elefante, voava a garça, e o jacaré entrava no rio, o peixe pulava. Era um jardim. Plantou Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Verso 15, Gênesis 2,15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Até o jardim tinha que ser cultivado. Por isso que eu falei que no céu você vai trabalhar. Tem que cultivar, tem que fazer coisas para Deus. O céu não é lugar de vagabundo, não. Nem de preguiçoso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ó, a primeira vez que aparece a palavra morte aqui na Bíblia. Certamente morrerás. Eles nem entenderam o que Deus estava falando, porque eles nunca tinham visto morte. Tem gente que nunca viu uma morte na família. A família foi crescendo, os primos, todo mundo junto, crescendo, brincando, os avós, os pais, os irmãos, todo mundo junto. Aí quando morre uma pessoa, aquela pessoa entra em crise, entra em desespero e entra em trauma, porque ele não é acostumado com a morte. Ele não vê a morte como uma coisa natural. Fica louco. Alguém me disse esses dias, eu estava passeando na rua com meu cachorrinho, eu tenho que dar uma volta todo dia, ela começa a pular, é a Bia, começa a pular em volta de mim e pedir para sair, cedo e à tarde, cedo e à tarde. Aí ela vai dar a volta lá, cheira tudo quanto é coisinha, faz xixi dela, faz cocô dela, ela volta correndo assim, vamos para dentro, pronto. E um irmão viu, parou, cumprimentou na rua e disse: eu não crio um cachorrinho desse de jeito nenhum. Por quê? Ah, porque morre. Aí a gente chora, fica triste demais. Não cria de jeito nenhum. Ele não vê a morte como coisa natural. Uma vez morreu um cachorrinho pequenininho lá em casa, e morreu na minha frente, assim, atropelado. De lá eu já fui para o pet shop, já comprei outro filhotinho. Quando minha esposa acordou, eu levei o cafezinho dela e falei: ó, está aqui um novo filhotinho na casa. Ah, mas será que ele vai combinar com o outro? Não, o outro já está sepultado, já está no céu. Vá pro... Fica chorando não, vamos alegar com o novo. As crianças têm que aprender que morrer é uma coisa natural. Porém, a primeira vez que Deus falou sobre a morte, não era uma coisa natural. Por quê? Até então não tinha morte na terra. A presença de Deus estava na terra. Não havia pecado na terra. E o pecado é que traz morte.
Pecado é a consequência da morte. Todos pecaram, todos os nossos descendentes para trás, ascendentes para trás, por isso todos morreram. Mas Adão e Eva aqui não tinham pecado, então nunca tinha morrido ninguém. Agora, veja só, Gênesis 3, a serpente mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, a serpente disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, talvez não fosse um pé sozinho de árvore, fosse um monte, mas é uma qualidade própria, especial. Deus falou: dessa não é para comer, senão morre. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Quando uma pessoa adultera, ela olha para outra 1 mês, 2 meses antes, e vai admirando, e vai encostando, e vai conversando, e aquela pessoa começa a ficar boa nos seus olhos, atraente, até cair. Essa é a tática de Satanás desde aquele tempo. Vendo a mulher, ela deve ter passado para lá, olhou essa árvore, olhava esse fruto, sentiu o cheiro, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. É como o jovem: eu vou experimentar uma cocaína, porque dizem que abre a cabeça da gente, dá um prazer. Desejável para dar entendimento. É como o sujeito que diz: eu vou fumar um cigarro, porque já me falaram que dá uma relaxada legal, eu estou precisando relaxar. O outro diz: não, toma aqui uma pinguinha, porque você vai ver o tanto que é bom, você vai alegrar. Toma aqui essa cervejinha, e dali a pouco ele está rindo alto, conversando alto, comemorando a vitória do Flamengo. Tem que tomar cerveja para comemorar a vitória. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, é a mesma técnica. Tomou-lhe do fruto e comeu. Olha só aqui o poder da mulher. Mulher, cuidado ao usar esse poder. E deu também ao marido, Adão, e ele comeu. A mulher começa a falar muito: compra. Marido, compra o que tiver, fica devendo, mas compra. A mulher começa a falar: eu quero mudar, ela muda. Tem muita mulher aí que não deixa o marido dirigir a casa, porque ela vai pinicando na cabeça dele, ela vai fazendo um desespero na mente dele, aí o cara não tem mais ação, porque não quer brigar. Ela deu ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas de folhas para si. Olha que entrou a vergonha, porque agora descobriram que estavam em pecado. É por isso que vocês, quando vão ter relação sexual, sempre tem aquela consciência de pecado, porque Satanás contaminou a vida conjugal. Então é preciso chamar o Espírito Santo para santificar o casal. Por isso que nós fazemos a cerimônia de casamento aqui no altar, ajoelha aqui, faz um voto: eu prometo, eu vou ser fiel. Os servos de Deus impõem as mãos, então vão trocar umas alianças agora, para que as pessoas tenham consciência que ao sair dali o casal, eles estão abençoados, não tem pecado. Eles podem dormir junto, não tem pecado. Podem tomar banho junto, não tem pecado, porque eles fizeram um voto com Deus. É isso que Adão e Eva tinham feito, um voto com Deus, e agora quebraram o voto. Aí sentiram vergonha.
Verso 17. Gênesis 3:17. E a Adão Deus disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Olha que palavra terrível. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida, e ela produzirá espinhos e pragas, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, até que morras, porque dela foste formado, e tu és pó, e ao pó tornarás. Meus irmãos, olha só, maldita é a terra por tua causa. Deus colocou Adão e Eva para morar em um lugar bem infernal, lá no começo, foi? Deus colocou onde? Um paraíso, num jardim, uma coisa linda. Havia frutas, havia peixes, havia rios, havia tudo de bom, era um jardim. Agora Deus fala que maldita é a terra por tua causa. A terra vai produzir espinhos, pragas, e tu comerás a erva do campo, e no suor do teu rosto comerás o teu pão. Como nós estamos vivendo hoje, não foi projeto de Deus. Para ganhar alguma coisa hoje, você sua, você arrebenta as mãos, você arranca a unha do pé, as mulheres vão torcer roupa lá, fica com dor no braço, começa a dar problemas nas articulações, nosso corpo vai cansando. Deus não planejou isso para você. As pessoas dizem: meu Deus, se o Senhor é Deus, por que tem guerra desse jeito? Tem gente morrendo lá agora, tem gente com pai de família, com a esposa, com os filhos, escondido dentro de casa, vem uma bomba, mata 2 filhos dele. Onde é que está Deus? Deus fala: eu estou onde sempre estive, na santidade, na glória, vocês é que saíram dela. Meu Deus, mas por que existe terremoto? Essa semana deu um terremoto, caiu muita casa pequena, aqui na América do Sul, numa região ali. Esses dias deu aquela chuva brava lá em Petrópolis, o morro inteiro desceu assim, morreu muita gente, você vê nas filmagens as casas desmoronando. Meu Deus, como é que o senhor manda uma chuva dessa? Encheu o rio, entrou nas casas, derrubou tudo, levou as lojas, os comércios, perdeu tudo. Meu Deus, onde é que o senhor está nisso? Por que o senhor fez isso? Deus fala: eu não fiz isso não. Isso é a terra amaldiçoada que vocês estão vivendo nela. Está cheia de maldição a terra, tudo descontrolado. O clima está descontrolado, as vegetações estão descontroladas, os rios estão descontrolados, os animais estão descontrolados, a terra produz espinho, a terra produz praga. Visto que atendesse a voz de tua mulher, mulher tem que levar o homem para cima, não pode derrubar o marido, não. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Adão, você trouxe maldição para a terra. Agora vai ter enchente, agora vai ter terremoto, agora vai ter guerra, agora vai ter doença, agora vai ter dengue, agora vai ter AIDS, agora vai ter chikungunya, agora vai ter tudo quanto é praga, bicho de pé. Quem aqui quando era menino brincou de pegar bicho de pé? Os meninos do nosso tempo, eles entravam no chiqueiro para pegar bicho de pé, para ficar à noite coçando.
Mas tem coisa que não dá para brincar, né? Infecção não dá para brincar. Lombriga. O que aconteceu com a lombriga? Eu não vejo hoje os meninos falando lombriga. O povo cuida melhor, né, dos filhos. Mas Deus está falando aqui, eu pus vocês num jardim, vocês fizeram algo que trouxe maldição para a terra. Gente, qual a importância daquela árvore? O que era aquela árvore? Que mistério tinha naquela árvore? Vamos ver uma passagem bem conhecida, lá no finalzinho, eu li no começo do Velho Testamento, começo da Bíblia, agora vamos ver lá no finalzinho do Velho Testamento. Finalzinho. Último livro do Velho Testamento, porque na Bíblia é assim, tem a abertura e o fechamento. Então o Velho Testamento termina com o livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 7, uma passagem muito conhecida. Malaquias 3, verso 7, aqui explica tudo. Por que vieram essas maldições? Aqui explica tudo. Aqui é revelado. Malaquias 3, verso 6. Final do Velho Testamento, última página. Malaquias 3, 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não mudou. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus dá a salvação. Desde os dias de vossos pais, Adão, Eva, todo aquele povo, vos desviastes dos meus estatutos. Olha, não come dessa árvore, não. Pode comer de tudo. Aquilo era um estatuto. Estatuto é uma ordem. Desde os dias de vossos pais, Adão e Eva, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Convertei-vos a mim. Aí diz, tornai-vos, voltai para mim, e eu me voltarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de voltar? Será que nós te roubamos? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Qual é a resposta que está aí? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubastes, vós, a nação toda. O que Deus disse sobre a terra, o jardim, aquela coisa linda que Deus deu para Adão e Eva? O que Deus disse? Por tua causa, a terra será maldita. Não foi Deus que amaldiçoou, não. Ele não diz amaldiçoarei, não. É Adão que amaldiçoou. Adão tinha poder para abençoar e amaldiçoar. Adão abriu a porta para Satanás, pronto, a maldição entrou. Por tua causa será maldita a terra, e ela produzirá espinhos e pragas. Deus não diz, eu vou amaldiçoar a terra, porque Deus criou a terra. E aqui diz em Malaquias, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Em que te roubamos? Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Então, olha só que a revelação no início, primeiras páginas da Bíblia, fala que havia um jardim e o jardim foi amaldiçoado e o homem passou a passar fome, sofrimento, suor do rosto. E aqui em Malaquias, finalzinho do Velho Testamento, fala em que, por quê, no que nós temos que consertar. Deus diz, nos dízimos e nas ofertas, é aí que está a maldição. Então aquela árvore do jardim, era o dízimos, só isso. A árvore do jardim, aquela árvore lá do centro do jardim, eles podiam comer de todas. Aquela Deus disse, essa é minha, vocês vão trazer aqui no altar, aqui, ó, consagra para mim. Cuida dela para mim. Come manga, come maçã, come jaca, come o que vocês quiserem. Mas essa aí, vocês vão cuidar, cultivar, guardar para mim. Essa é minha. E aqui diz, no final do capítulo
no final do Velho Testamento, em Malaquias 3, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Adão e Eva podiam comer daquela árvore? Quem come do que não é seu, está fazendo o quê? Está roubando. Entendeu agora? Olha como é que a Bíblia, ela mesma traz o problema e a solução. A Bíblia revela o problema e a solução. Aí alguém já te falou assim, mas o senhor está falando do Velho Testamento. O Velho Testamento acabou com Jesus. Então nós não temos que preocupar com isso no Novo Testamento, depois que Jesus veio. Não existe mais dízimo, não existe mais obrigação de trazer oferta. Nós estamos vivendo no Novo Testamento. Parece muito bonita essa doutrina, né? Mas olha o que Jesus falou. Vamos ver o que Jesus falou. Lucas 24, Lucas 20. Lucas 20, olha o que Jesus falou. Ele contou a história de Adão e Eva em parábola. Tudo que Jesus falava era através de uma história, uma parábola. Lucas 20, verso 9. Lucas 20, verso 9, diz assim: a seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Ele não fala uma parábola, esta. Então aquela era importante. Esta parábola: certo homem plantou uma vinha. Uma vinha é uma plantação de uva. Uma plantação de uva é uma coisa maravilhosa. Senta embaixo assim e chupa uma uva gostosa. Os passarinhos estão ali festejando em cima e dá uma colheita maravilhosa. Certo homem plantou uma vinha. Aqui está falando de Deus. Deus se comparando com um fazendeiro. Deus se comparando com um dono de terra que plantou. E arrendou-a a uns lavradores. Aqui não diz que os lavradores plantaram. Eles só pegaram para cuidar. Arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país por um longo tempo. O que os discípulos viram depois da morte e ressurreição de Jesus? Ele foi no monte e ele na frente deles subiu aos céus. Foi a ascensão. Está prometido na Bíblia, apareceram imediatamente 2 homens de branco, dizendo: o que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram sumir entre as nuvens, ele descerá com glória, com anjos, ele descerá. E a palavra de Deus fala que Jesus vem para trazer julgamento à terra, para limpar a terra, para purificar a terra. Deus nunca desistiu da terra. Amém, queridos? Então aqui diz Jesus falando o que aconteceu com Adão e Eva através de uma parábola. Certo homem plantou uma vinha, isso aqui é Deus, arrendou-a a uns lavradores, aqui é Adão e Eva, aqui somos nós, e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Quem arrenda uma terra tem um dia de receber a renda da terra, não tem? Quem arrenda um pasto, quem arrenda um gado, na época certa tem que fazer as contas. Quantos litros deu, quantas vacas vendeu, então qual é a minha parte, quanto por cento? No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto, a sua parte, o arrendamento. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a este espancaram. Deus começou a mandar profetas. Deus começou a mandar pregadores. Eu aqui estou sendo um desses servos. Gente, vamos cuidar da obra de Deus e lembrar do que o que é nosso, a parte que é nossa e a parte que é dele. Vamos tirar a maldição da nossa vida. Vamos viver uma vida abençoada. Nós temos direito de dominar e não de ser dominados. Mas a maldição está aí no mundo. Vocês estão vendo a maldição para todo lado. Em vista disso, enviou-lhes outro servo,
mas eles também a este espancaram. Depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Vivem ferindo os pregadores, os pastores, os mensageiros de Deus. Você só está interessado em dinheiro. Eu sei que tem pregador, eu sei que tem falsos profetas, mas a maioria que nós conhecemos são homens dedicados, que dedicaram a vida para pregar, que vivem para pregar, que vivem para orar pelo povo. Por isso nós não devemos seguir qualquer um, nós temos que ser fiel, porque tem muita coisa ruim aí no mundo. Então seja fiel à sua liderança, ao seu pastorado, aos seus pais na fé, para não ficar comendo coisa errada, amém? Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei meu filho, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores argumentaram entre si: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. O que aconteceu com Jesus lá em Israel? Foi morto. O filho, prego na mão, espinho na cabeça, cacetada, chute, murro, e o mataram fora da cidade. Até então não tinha gente de outras tribos que era considerado povo de Deus, só os judeus. Se você quisesse ser um povo, o servo de Deus naquela época, você tinha que se tornar judeu. Aí depois disso, depois da morte de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos saíram pregando o evangelho a toda criatura, em todas as nações. E por isso você recebeu a salvação. Então, nós abençoamos os judeus, porque de alguma maneira eles nos abençoaram. Jesus já sabia que não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus. Jesus tinha grandes multidões que o seguiam. Foram as autoridades religiosas que o rejeitaram. Olha só. Jesus está falando sobre uma vinha. O que Deus deu para Adão e Eva? Um paraíso, um jardim. Jesus está falando aqui que ele deu uma vinha, que é a mesma coisa, uma terra plantada, arrendou-a. Aí alguém diz: não, mas Jesus não está falando de dízimo aqui, não. Não. Continua a ler a mesma passagem, o mesmo assunto. Verso 19. Você tem que ler a Bíblia assim, de carreirinha, não pode ler só um pedacinho, senão você não entende. Tem que ler assim o assunto, até terminar o assunto. Então, continuando a ler. Lucas 20, verso 19. Naquela mesma hora, os escribas e principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles dissera esta parábola. Perceberam que Jesus estava falando era contra eles. Eles estavam rejeitando. Observando-os, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam alguma palavra, a fim de entregar a justiça e a autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: olha que armadilha das autoridades de Israel, olha que armadilha. Então o consultaram, dizendo, isso aqui foi logo naquele momento que ele falava da vinha, falava que os lavradores rejeitaram, falaram que os lavradores mataram o filho do dono, é na sequência. Então o consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, bababá, começaram a elogiar Jesus. Verso 22, mestre, é lícito pagar tributo a César ou não? César era o imperador, César mandava naquela terra. César, lá de Roma, conquistou, mandou exército, dominou, fez guerra e obrigou todo mundo a pagar imposto para Roma. César era o rei de Roma. E o povo não gostava de pagar imposto, porque era um rei estranho, de outra terra. Então eles tinham raiva. E eles falaram para Jesus a pegadinha: olha só,
é lícito pagar tributo, imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostrai-me uma moeda. Alguém tem uma moeda aí? Minha calça vive caindo, ela fura o bolso e a moeda vai embora. Alguém tem uma moeda aí? Dá essa moedinha aqui. 10. Deram para Jesus um denário, é 10. Só que era 10 reais. Aqui na moeda que nós estamos aqui na mão, de um lado, tem uma cara. Nessa moeda aqui brasileira, de 10 centavos, tem uma cara aqui fundida. Me parece que é Dom Pedro I, ou Dom Pedro II. Eu devia ter pesquisado isso aqui antes. Parece que é Dom Pedro II, porque está com a espada levantada, gritou independência ou morte. Oi, oi, oi. Então Jesus perguntou: de quem é essa cara aqui? O que eles responderam? É de César, do imperador. Jesus disse: dai, pois, a César o que é dele, e a Deus o que é de Deus. Então, através de parábolas, assim com muito jeitinho, Jesus fala do jardim, ele fala agora uma vinha, ele fala de Adão e Eva, ele fala de Deus. Certo homem plantou uma vinha, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país. No devido tempo mandou taraná, verificar, Adão e Eva tinham feito tudo errado. Aí ele fala que aqui é a situação do povo agora. Como é que é? O que vocês acham? Perguntaram para Jesus: é certo pagar imposto? Jesus vê a carinha aqui e fala: tinha essa cara aqui? É do governo, do imperador. Então dá para o governo o que é do governo, mas dá a Deus o que é de Deus. O que nós damos? Deus precisa do nosso dinheiro? Deus precisa? Não. Mas é uma questão de fidelidade. É uma questão de fidelidade. Então, dai a Deus o que é de Deus. Jesus está falando sobre dízimos e ofertas. Como diz lá em Malaquias: roubará o homem a Deus? Vocês me roubam. Roubem o que Deus falou? Lá em Malaquias: nos dízimos e nas ofertas. Deus vê como um roubo. Então, meus queridos, para nós tem que ser um motivo de grande alegria sermos fiéis a Deus. Quando você arrenda uma terra, quando você arrenda alguma coisa, aluga alguma coisa, às vezes é difícil, né? Duro, mas no dia de pagar, que você está com o dinheiro na mão, vai lá e paga, dá um alívio, né? Pois aqui está falando que assim como a terra foi amaldiçoada, porque comeram do dízimo da árvore, ali é o dízimo, a terra foi amaldiçoada por causa disso, assim será abençoada através do dízimo. Por isso Jesus, a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento da minha casa. E provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Todos vão chamar vocês de abençoados. Vocês vão ter fartura. Então é o contrário da maldição, amém? Então quem faz com que a nossa vida seja amaldiçoada, miserável, pobre, somos nós mesmos, nossa rebeldia. Quem faz com que a nossa vida seja próspera, abundante, crescendo, somos nós, sendo fiéis a Deus e trabalhando. Está nas suas mãos, amém? Olha para a sua mão e diga: está na minha mão. Diga comigo: Senhor, vai dar fruto bom, abençoa a minha mão, Senhor, te peço em nome de Jesus. Vamos colocar de pé.